Quando era criança, meu pai ele era dono de um caminhão e muito cedo eu comecei a ajudá-lo, né, assim, a trocar pneu de caminhão. Gente, não é brincadeira não, para criança principalmente, lá para os seus 9, 10 anos de idade, ajudar. Pneu de caminhão é muito pesado, né? A lubrificar o carro, né? A gente morava no interior, não tinha esse negócio de levar na oficina para poder fazer essas coisas. A gente fazia, meu pai tinha uma máquina de lubrificação. Essa eu e meu irmão, a gente gostava, porque a gente fazia muita festa com a graxa, né? Mas a gente muito logo ficou sabendo assim, dessas coisas de caminhão. E tinha uma coisa impressionante, porque quando você é exposto a determinada coisa, você passa a notar aquilo mais no meio que você vive. Por exemplo, quando você compra um determinado carro, é que você percebe o tanto de carro que tem daquela marca, daquele modelo, né? Mesmo certas marcas e modelos que não são muito comuns, né? Você acaba notando isso, porque aquilo se passa a ser parte do seu cotidiano. E uma das coisas que era interessante demais e que se tornou, de certa forma, uma curiosidade para a vida, é as frases de para-choque. Não sei quanto a você, eu sei que assim, quem dirige, é inevitável que você acabe lendo, né, as frases de para-choque. Aqui não tanto, mas eu creio que no Brasil é uma coisa até muito cultural e até engraçada às vezes. Eu separei algumas pérolas assim, para a gente ver hoje. Solta aí para mim a primeira, Carol, por favor. Perigo não é um cavalo na pista, é um burro na direção. São essas pérolas. Mais uma, por favor, aí, Carol. Para que um olho não invejasse o outro, Deus colocou o nariz no meio. Quanta sabedoria, né? Se já fui pobre, não me lembro. E se já fui rico, me roubaram. Antes dava um boi para não entrar numa briga. Hoje eu brigo por um bife. Gostei demais dessa. E a última das pérolas de hoje. As nuvens são como chefes. Quando desaparecem, o dia fica lindo. Mas você já viu aquela que também é muito famosa hoje, principalmente nos dias de hoje, que você vê não só nos para-choques de caminhão, mas você vê nas traseiras dos carros de passeio, que é a próxima que nós temos aí. Eita, deu pau aí, Carol? Logo nessa, Carol? Ah, meu Deus. Muito conhecida. Tem gente que fala isso o tempo todo. E a gente vê demais. Deus é fiel. Deus é fiel. Você já viu isso na traseira? Pelo menos no Brasil é muito comum. Aqui não tanto, né? Lógico. Mas quem já viu no Brasil? Eu já, não é? É comum você ver essa frase nas traseiras dos carros, nos para-choques de caminhão. Deus é fiel. Deus é fiel. Mas sabe que eu não acredito que todo mundo que coloca essa frase no seu carro de fato entende o que significa isso na própria vida. Deus é fiel. E você? Apesar de você já ter ouvido tantas vezes essa expressão, Deus é fiel. E talvez você mesmo já tenha dito essa frase tantas vezes, Deus é fiel. O que significa isso para você? O que significa no seu dia a dia, nas lutas que você enfrenta? Deus é fiel. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele usa essa expressão, e eu creio que é um dos textos em que as pessoas mais se baseiam para falar da fidelidade de Deus, né? Eu gostaria que você conferisse comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 2, nos versos de 1 a 13, diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos.
Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel, mesmo quando nós não somos. Porque, em primeiro lugar, faz parte da natureza dele. Deus é. Ele não apenas pratica a fidelidade, ele faz parte da natureza dele. Assim como ele é amor, e por isso ele age em amor, da mesma maneira que Deus é justo, e por isso pratica justiça, Deus é fiel, e por isso pratica fidelidade. Faz parte do seu ser, faz parte de quem ele é. Deus não se tornou fiel. Deus não se torna fiel. Deus é fiel. E todos nós sabemos que Deus não cabe na expressão que nós costumamos dizer, Deus existe. Porque quando a gente diz que algo existe, automaticamente nós estamos declarando que algo teve um começo e terá um fim. Deus é. É isso que ele disse lá para Moisés, quando ele se revela, e Moisés, quando ele envia Moisés ao povo de Israel, mas Moisés pergunta, mas quando eles me perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? E ele disse, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Essa é a revelação de Deus. Ele é Deus, e ele é fiel. Olhando a palavra fiel no dicionário, eu gostaria então de destacar o que significa ser fiel, e o que significa esta fidelidade de Deus. Deus é fiel porque ele é aquele que age para cumprir as suas promessas, ou seus compromissos assumidos com as pessoas, ou consigo mesmo. Deus age para cumprir. Você já conviveu com alguém que te fez uma promessa e não cumpriu? É tão comum nos dias de hoje. As pessoas prometem, que vão fazer, que vão. Talvez até você mesmo já tenha prometido algo a alguém e não cumpriu. Algo a si mesmo e também não cumpriu. Algo a Deus e também não cumpriu. Mas Deus não é assim, Deus não é como nós. Deus cumpre aquilo que ele promete. Ele age para cumprir os compromissos que ele fez. E por isso, queridos, é tão importante que nós conheçamos as suas promessas. É importante que você saiba aquilo que ele te prometeu. Aquilo que tem o seu nome como promessa na sua vida. Tem muita gente, é lógico, que toma certos textos da Escritura e toma como promessa de Deus pessoal, o que eu não encorajo. Existem textos que são chamados de promessa, mas não são. Mas existem dezenas, centenas de outros textos que são promessas de Deus para mim e para você. E que muitas vezes nós nem sequer conhecemos, nós nem sequer sabemos que elas existem, nós nem sabemos que foi Deus que prometeu, nós não sabemos que Deus se comprometeu em fazer e realizar aquilo para nós. Existem promessas que são... Gente, me fugiu aqui a palavra. Elas são... Que coisa, né? Por que isso acontece na cabeça da gente? Você pode me explicar, Adriano? Será que é velhice? Não é nesse sentido. É quando... lembrei. São condicionais.
Existem promessas que estão relacionadas com a sua resposta. Se você fizer isso vai acontecer com você. Mas existem outras, e muitas outras, não necessariamente existe uma condição nela. Mas com certeza, para nós que somos filhos, para aqueles que conhecem a Jesus, para aqueles que entregaram suas vidas a Ele, para aqueles que nasceram de novo, nós temos todas as promessas de Deus. Todas as promessas. Com o empenho do compromisso do próprio Deus em cumprir. Lá em Gênesis, nos capítulos de 12 a 24, nós temos lido, né, nesse primeiro pedaço de janeiro aí, né, no nosso programa de leitura anual da Bíblia, nós lemos bastante sobre Abraão e Isaac. Abraão e Isaac. E uma das figuras mais conhecidas na Bíblia sobre a promessa de Deus é Abraão. E por quê? Por que ele se torna esse ícone ou esse modelo, né? Porque Deus prometeu a ele algo que parecia ser impossível. Deus lhe prometeu um filho. E Abraão já era velho quando Deus prometeu. Mas Deus levou ainda mais de 20 anos, cerca de 20 anos, para cumprir a sua promessa. Abraão já era de 100 anos de idade quando Deus cumpriu a sua promessa. E parecia ser impossível. Tanto que quando ele veio para conversar com Abraão, Sara ouviu a conversa, o que ela fez? Ela riu. E que risada foi essa? Que riso foi esse? Foi um riso de sarcasmo, foi um riso de ironia, foi assim, sei. E Deus a repreendeu dizendo, porque você riu, o nome do seu filho será Isaac, que significa riso. Depois de um ano, depois dessa palavra dada, Sara teve um bebê. Com quase 100 anos de idade ela tinha. Por isso Abraão é esse ícone. E o próprio Isaac se tornou o símbolo da promessa. O filho da promessa. E muita gente fala assim, cuidado, hein? Deus vai pedir o seu Isaac. E é uma coisa meio estranha, né, falando sobre isso. Eu não estou dizendo que Deus muitas vezes não venha a colocar diante de nós decisões para serem tomadas de coisas que nós precisamos abandonar e deixar e tudo mais. Mas eu entendo que Abraão era tão certo da promessa de Deus, e a Escritura nos fala sobre isso, que ele era tão convicto daquilo que Deus prometeu, que a Escritura diz que Abraão creu na promessa de Deus, e ele estava tão certo dessa promessa, que ele creu que até mesmo das cinzas, Deus traria de volta a Isaac. Por quê? Porque ele tinha certeza que Isaac, Deus havia prometido, passou aquele tempão todo, Deus deu, Deus falou com ele, confirmou de várias maneiras, em vários momentos, que Isaac de fato era o filho da promessa. Ele se agarrou naquilo, ele entendeu aquilo, ele se apropriou daquilo de tal maneira, que mesmo quando ele ofereceu Isaac, ele sabia que Isaac continuava sendo o filho da promessa, e que alguma coisa Deus faria para trazê-lo de volta à vida. E é por isso que às vezes nós não entendemos a questão de Isaac, de Abraão. Às vezes nós achamos que a fé de Abraão ela foi baseada apenas no ato da doação de Isaac, na capacidade de fato de entregar Isaac no altar de Deus.
Mas entenda, queridos, que não foi apenas isso. Foi essa capacidade com a certeza de que Deus faria com que Isaac retornasse. De alguma maneira, de alguma forma. Por quê? Porque ele era o filho da promessa. Ele era a confirmação daquilo que Deus tinha feito. E a Escritura diz que Deus creu que até mesmo das cinzas, Deus traria de volta a Isaac. Ele creu na promessa e ele se apropriou dessa promessa. E é tão poderoso, queridos, quando Deus fala algo com você. Porque muitas das promessas, ou a maioria delas, nós encontramos na palavra de Deus. Elas estão lá escritas para nós. Nós podemos ir lá e conferir, nos lembrar, memorizar, declarar, cantar, fazer rap, né? Nós podemos fazer um monte de coisa que são promessas. Mas existem promessas que são individuais, elas são para você. Deus te faz, Ele abre a boca, Ele fala com você e Ele te dá uma promessa. Ele te coloca uma esperança no coração. Ele te fala algo lá dentro de você. E aquilo vem. E você precisa agarrar isso. Você precisa segurar isso. E você precisa crer nisso. Eu já vi, queridos, tantas pessoas alcançarem vitórias lindas, tremendas de Deus por causa disso. Por causa de uma atitude de alguém que crê na fidelidade de Deus. E que por causa da fé na fidelidade de Deus se posiciona. Entende que foi Deus quem prometeu. E que por causa disso podia caminhar em fé e na certeza de que receberia a promessa. Esposas que viram seus maridos se converterem depois de décadas em oração. Casais que tiveram filhos depois de décadas esperando para ter os seus filhos. Famílias, marido e mulher que já estavam divorciados, retornarem e viverem uma vida digna, como família diante de Deus. Relacionamentos quebrados, pessoas que financeiramente também haviam quebrado, perdido as coisas, perdido tudo, e de repente creem, se entregam, Deus traz uma palavra, eles confessam aquilo, eles agarram naquilo, e aquilo se torna de fato um milagre de Deus na vida dessas pessoas. Existe algo que Deus fala com você, existe algo que Deus dá a você, existe algo que Deus te promete, e você precisa notar, e você precisa ouvir, e você precisa segurar isso de todo o seu coração, porque Ele é fiel. Nosso Deus é fiel, assim como Ele foi com Isaac, assim como Ele foi com Abraão. Lá em Atos dos Apóstolos nós encontramos os discípulos em Pentecostes recebendo o cumprimento da promessa do Pai. Em Atos 1:4, Lucas escreve assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, ou seja, Jesus com os discípulos, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Eles permaneceram unânimes todos os dias orando por causa da promessa que havia sido dada. E o que aconteceu? O próprio texto de Atos nos leva no capítulo 2 a enxergar aquilo que aconteceu ali, quando a promessa se cumpriu. De fato, o Espírito Santo veio, encheu aquele povo, transformou a igreja ali naquele início, e fez algo poderoso na vida deles. Porque eles creram, eles se apropriaram dessa promessa e viveram essa promessa. Ela foi trazida para as suas vidas. Eles de fato viveram isso. Então, Deus é fiel, porque Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Ele trabalha, Ele age em cima daquilo que Ele se comprometeu em fazer. Muitas pessoas, elas têm o seguinte questionamento: mas
Mas por que Deus demora? Por que Deus está demorando? E aí nós precisamos nos lembrar, queridos, que o nosso tempo não é como o tempo de Deus. Que a nossa maneira de enxergar as coisas é diferente da maneira de Deus enxergar as coisas. Eu fico imaginando, não apenas para Abraão, Isaac também. Isaac tinha uma esposa estéril. E eu fico imaginando, ele orou 20 anos para que Rebeca concebesse. 20 anos. E a oração dele estava baseada na promessa que ele deu ao próprio pai dele, de que as nações da terra seriam benditas por causa da semente, por causa da sua descendência. E aí ele olhava, né? Tentava e nada. Nada de acontecer. 20 anos. Talvez alguns de nós já tivessem desanimado. Como Sara disse para Abraão certa vez, por que você não pega ali a escrava, e eu acho que você vai ter um herdeiro através dela, não através de mim. Desanimou. Depois de tantos anos. Agora, será que se nós estivéssemos no lugar daquela mulher, nós também não nos desanimaríamos? Nós também não teríamos uma visão, né? Puxa vida, mas está demorando, tem tanto tempo que Deus prometeu e nada acontece. E a gente ora, e a gente é fiel, e a gente faz, e a gente vive, e a gente obedece e tudo, e nada. E nada. Mas Deus estava trabalhando. Deus estava trabalhando, Deus estava fazendo. Deus tem a hora certa, Deus tem o momento perfeito. A maneira de Deus é sempre a melhor. Eu gosto muito de uma música da Renascer que diz assim: Jesus plano maior, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. O plano de Deus é maior e ele nunca chega atrasado. É sempre na hora certa. Sempre no momento de que nós mais precisamos, Deus é fiel. Deus é fiel. Mas fiel não é apenas aquele que trabalha para cumprir os seus compromissos e cumprir aquilo que prometeu, mas é também aquele cujos hábitos e comportamentos e atitudes não mudam. As atitudes, os hábitos, o comportamento não muda. Deus é Deus, sempre foi Deus e sempre será Deus. Deus foi fiel, Ele é fiel e sempre será fiel. Deus não muda, Deus não muda, Deus é o mesmo. Em Êxodo no capítulo 3, verso 16, nós encontramos essa expressão, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o mesmo Deus, pelas gerações, que vai agindo, que vai atuando, que vai levando as pessoas a experimentar da sua fidelidade, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa expressão se repete lá em Lucas, quando Deus fala, quando Jesus está falando falando sobre, né, a questão da ressurreição e tudo mais, ele usa essa expressão, dizendo que Deus é Deus de vivos, e por isso a expressão Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Não é? Esse Deus que atravessa as gerações, esse Deus que é real, esse Deus que é permanente, esse Deus que não muda. Em Malaquias 3, verso 6, nós encontramos esse texto tão conhecido, não é? Que diz: de fato, eu, o Senhor, não mudo.
Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Por quê? Porque Ele continua sendo o mesmo. O amor do Senhor continua sendo o mesmo. A graça do Senhor continua sendo a mesma. O poder do Senhor continua sendo o mesmo. Deus é fiel. Ele é fiel a mim. E Ele é fiel a você. A sua fidelidade é uma realidade na vida dos seus filhos. Deus é fiel. Em Hebreus, no capítulo 13, verso 8, o escritor de Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo. O mesmo. O mesmo. Isso não é maravilhoso? Você se relacionar com uma pessoa e saber que você vai poder sempre contar com ela. Nós, do contrário, nós precisamos mudar. Nós temos que mudar. Porque nós não somos perfeitos. Nós temos muita coisa que ser trabalhada nas nossas vidas. Mas Deus não. Deus é perfeito. Ele não precisa mudar. Por isso, Ele é o mesmo. Na verdade, Ele se torna sempre a nossa referência. Para quem nós olhamos, na direção que nós olhamos. Ele é sempre o mesmo. Ele sempre será o mesmo. Ele sempre, sempre, sempre será o mesmo. Mas por que nós agimos como se Deus mudasse? Porque de fato é isso que acontece, queridos. Quando nós desanimamos de confiar na promessa de Deus e de confiar no poder, no amor de Deus, o que nós estamos dizendo com as nossas ações? Nós estamos dizendo que talvez Deus tenha mudado para nós. Que Deus não é tão fiel quanto você pensava, quanto você imaginava. Só que a gente não tem coragem de verbalizar isso. Alguns poucos corajosos, né, têm coragem de peitar a decisão, né, de dizer isso. Eu acho que Deus não é fiel. Eu acho que Deus tem filhos preferenciais. Eu já encontrei alguns assim, né? Mas a maioria vive com esse sentimento camuflado, né? Ainda que não confesse, lá no fundo se sente dessa forma. Acha isso, pensa isso de Deus, que Ele mudou, que a promessa dele falhou. Sem contar com aqueles que são enganados pelo diabo. Porque, lógico, se tem alguém que não quer que você acredite nas promessas de Deus, na fidelidade de Deus, é o diabo. Porque ele sabe que Deus sempre entrega aquilo que Ele prometeu. A minha pergunta para você é a seguinte: você consegue olhar para a sua vida até hoje e você consegue enxergar a fidelidade de Deus para com você? Você consegue ver a presença de Deus na sua vida, te guardando, te protegendo, mesmo quando você errou, mesmo quando você falhou? A graça de Deus te alcançando, a misericórdia dele indo atrás de você. Eu consigo. É parecido com aquela música que, na verdade, muita gente acha que foi essa dupla sertaneja que criou, né, essa história, mas na verdade não é. Isso é uma como se fosse não chega a ser um poema, mas foi escrito por um cristão há muito tempo atrás, que é as famosas pegadas na areia, né? Pegadas na areia, né? Tinha uma dupla antiga chamada Duduca e Dalvan.
Duduca e Dalvan. Eu nunca esqueci dessa dupla. Eu não sou chegado em música sertaneja. Gosto de algumas, né? Mas assim, eu não curto assim. Não é uma coisa que eu curto. Mas eu nunca me esqueci dessa dupla. Por quê? Porque essa história cantada por eles, né? Ela me marcou, assim, logo na minha infância para adolescência, ela me marcou. Porque era a história de um cara que teve um sonho e Deus meio que mostrou para ele a caminhada, né? E aí ele via dois rastros, né? De duas pessoas andando na areia. Mas chegou um momento, que era o momento mais difícil, que só tinha um. Aí o cara virou para Deus e falou assim: aqui, o Senhor me abandonou. No momento que eu mais precisei, no momento mais difícil aqui, eu estava sozinho. Deus vira para o cara e diz assim: não, você está equivocado, você está enganado. O que isso quer dizer, esse um rastro aí, ele é meu. Nesse momento mais difícil eu te carreguei no colo. Eu te peguei nos braços. E eu andei. Será que se nós olharmos para trás, nós não vamos enxergar a mesma coisa? Aqueles momentos mais apertados, aqueles momentos mais difíceis, que você se sentiu tão só. Será que Deus não estava lá? Me lembro de uma amiga minha, que Deus fez um processo de cura muito lindo na vida dela. E um dos momentos em que Deus trouxe uma cura poderosa na vida dela, porque ela teve vários problemas familiares assim, na infância, bem na infância mesmo, né? Muito turbulento, muita coisa, muito sofrimento. E aí um dia, logo depois de convertida, Deus tratando na vida dela, ela chorando diante de Deus, falou: Deus, aonde o Senhor estava? Quando aquelas coisas aconteceram comigo, aonde o Senhor estava? Aonde o Senhor estava? Aonde o Senhor estava? Por que o Senhor deixou? Por que o Senhor permitiu? E naquele momento intenso de oração, Deus a levou lá naquele passado. Ela se sentiu criança de novo. E Deus falou profundamente no espírito dela e disse: quem disse que eu não estava lá? Eu vi cada coisa. E fui eu que te ajudei. E fui eu que te sustentei. E fui eu que te trouxe até aqui. E Deus trouxe uma ministração de amor muito grande no coração dela, para que ela visse o cuidado paternal de Deus, da presença de Deus. Hoje ela e o esposo são pastores e ajudam tantas pessoas. Meu querido, abra os seus olhos para ver a fidelidade de Deus. Abra os seus olhos para enxergar que se as coisas estão ruins, Deus não é o culpado disso. Mas com certeza Ele está com você em meio a tudo isso. Apenas aguardando, esperando que você se volte para Ele, que você o veja, que você o reconheça. E que por isso você se aproxime, e que você dependa, e que você entenda que Deus é aquele que sustenta a vida. Deus é aquele que sustenta a nossa vida. E é Ele quem tem planos para nós. Que Ele mesmo disse: eu sei os pensamentos que tem sobre vocês. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Esse é o Deus fiel. Deus fiel. Deus fiel. Deus fiel. Enquanto eu preparava essa mensagem, no meu coração brotava assim, a certeza de que essa palavra era uma palavra de Deus para o seu coração hoje, para lembrar você, para trazer os seus olhos mais uma vez ao reconhecimento dessa fidelidade, ao reconhecimento do cuidado,
ao reconhecimento de que este Deus está presente. E Ele disse: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E é incrível como que Deus faz as coisas, porque hoje, tanto o Sandrino no início do culto, quanto o Claudinho, no momento que ele pegou o microfone para falar, tocaram nessa expressão: Deus está conosco, Deus está sempre com você, Deus não nos abandona. E isso, queridos, é Deus falando, é Deus ministrando, é Deus confirmando aquilo que Ele quer que você entenda, que Ele é fiel, que Ele não te abandona. Se você se sente só, é uma questão de sentimento, é porque talvez você não esteja olhando para Ele, talvez você não esteja acreditando na sua promessa, crendo nessa verdade, de que Ele está com você, de que Ele não te deixa, de que Ele não te abandona. Eu quero encerrar esse culto hoje, ou pelo menos essa parte, através de uma oração cantada. Eu queria que a Tati me ajudasse, por favor. Estou aqui resistindo para não falar, mas vou ter que falar. Esses dias eu vivi dias muito difíceis. Diz que o Espírito Santo de Deus me levou para um vale. E eu creio que Ele me levou. E eu fiz essa pergunta para Deus: Senhor, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Esse lugar, eu não pertenço a esse lugar. Esses sentimentos que estão dentro de mim não pertencem a mim. E eles não vêm do Senhor. Por que eu estou vivendo esse momento? E o Espírito Santo de Deus usou uma canção muito especial, chamada Silêncio. E ela diz exatamente isso, que mesmo no silêncio, Senhor, Ele nos fala. Se Ele te levar para o vale, é porque ali Ele deseja que você esteja, porque Ele quer que você o note. Se Ele te levar para o deserto, enfim. E é exatamente tudo isso que o Emílio pregou aqui hoje. E é tão precioso a gente poder entender essa realidade aqui. Mas é poderoso poder viver isso como uma realidade nas nossas vidas. Que Deus nos dê a graça de, nas mínimas coisas, desde as pequenas até as maiores, se é que nós podemos classificar a nossa vida e as questões que estão diante de nós com esse nível de grau e de tamanho, mas que a nossa fé, ela permaneça, né? Que a nossa fé, ela evolua assim como a fé de Abraão evoluiu. Por um momento, ele realmente, eu creio que Abraão também, por ter aceitado a proposta de Sara em se deitar com Agar, ele pensou: realmente eu acho que vai ser com Agar que Deus vai cumprir a promessa. Mas ele entendeu, foi necessário ele viver todos aqueles momentos, e ele chegou a um ponto de realmente entender. Porque quando Abraão, juntamente com aquele servo e Isaac, andaram em direção ao Monte Moriá para fazer o sacrifício de Isaac, Isaac fez uma pergunta para Abraão. Ele disse: pai, aqui está a lenha, né? Estamos indo para o lugar, aqui está o cutelo, mas aonde está o sacrifício e o cordeiro? E Abraão, com o coração cheio de fé, disse para Isaac: Deus proverá para si o cordeiro. Então que o Senhor realmente nos dê essa fé, porque Ele é fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor. Me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar.
que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Tu és, Senhor, tudo que nós precisamos. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso. Me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Só tu és, ó Deus, o refúgio que nós tanto precisamos. Só tu és, ó Deus, este lugar seguro e firme que tanto ansiamos. Precisamos reconhecer isso, ó Deus, e te entregar o nosso melhor. Declare essa verdade, querido, junto comigo. Se você pudesse colocar de pé e cantar este refrão como uma oração. Declare: eu sei que estás comigo, Senhor. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és Deus, és minha salvação. Hoje eu sei, ó Deus, um pouco mais, que não são as circunstâncias e não são os lugares e nem os sentimentos que mudam ou que determinam o resultado, mas aquilo que o Senhor determinou a meu respeito, aquilo que o Senhor disse, aquilo que o Senhor escreveu, aquilo que saiu da tua boca para a minha vida, os teus sonhos, os teus planos, os teus propósitos. Somente isso pode determinar, ó Deus. E eu quero viver plenamente a tua vontade.
Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque nós não merecemos. Não. Mas o Senhor é. E nós te adoramos por isso. Nós te exaltamos por isso. Porque somos alcançados dia após dia pela fidelidade do Senhor. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Nós exaltamos o teu nome, Senhor. Nós glorificamos o teu nome. Nós reconhecemos, ó Deus, que tu és fiel nas nossas vidas. Renova, Senhor. Renova em cada coração a certeza. Renova em cada coração, Senhor, a visão do Senhor como Deus fiel. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.